Continuando, resolvendo os exercícios da prática 3, a gente vai fazer o exercício 3 agora, de atribuição dinâmica de valores. Esse exercício a gente vai continuar usando ponteiros. No exercício 2 a gente praticou um pouco como funcionam os ponteiros. E aqui a gente vai resolver um problema parecido que a gente resolveu, se eu não me engano, na prática 1, só que de uma maneira diferente. Então a gente vai usar ponteiros agora para resolver um exercício que a gente tinha feito antes. Pode parecer que seria um desperdício no caso de usar uma coisa um pouco mais complicada do que inicialmente a gente tinha feito, mas na verdade eu acredito que é uma coisa simples também. Então é só uma outra maneira de enxergar um problema parecido. Então vamos criar aqui a pasta do exercício 3. E eu vou criar um arquivo chamado valores.c. Vou colocar aqui esse código aqui, lembrando que eu falei na última aula, para vocês que estão iniciando é bom fazer do zero, mas só para economizar tempo, estou fazendo isso. Aí. Então, o que a gente vai fazer? Ele está falando que a função scref permite ao usuário colocar valores armazenados em alguns endereços de memória. Então é isso que ele está fazendo. A gente está pegando, declarando duas variáveis e lendo do teclado alguns valores delas que a gente vai armazenar nos endereços que a gente alocou antes. E depois ele coloca para a gente alterar esses dois valores que a pessoa digitou de maneira a trocar o lugar delas. Então, o que o usuário digitou como x, a gente vai colocar na variável y, e o que ele digitou y, a gente vai colocar na variável x. É similar àquele exercício de trocar os valores de π e o número de Euler. Então, a gente vai fazer essa troca aqui também, só que de coisas que o usuário digitou. A gente pode vir aqui para o programa. Então, como a gente poderia fazer isso? Que seria a solução equivalente ao que já tinha feito anteriormente. A gente poderia declarar uma variável auxiliar e aquilo que a gente tinha feito antes era assim: auxiliar recebe x, x recebe y e y recebe auxiliar. Pode ver que daria certo. Vou compilar aqui agora. Só entrando na pasta correta para compilar. Pode ver que está aqui o programa. Chamar de valores o executável também. A gente vai digitar, por exemplo, 2, 3. Lembrando que são valores do tipo float, então ele vai exibir 3.0 e 2. Aí. Poderia colocar também 2.5, 3.2. Então, lembrando aqui, ó, o primeiro valor é x, o segundo é y. Então a gente digitou xy e ficou xy, trocou. Então, dessa maneira daria certo, mas como a gente pode fazer isso usando ponteiros, que é o que a gente aprendeu recentemente? A gente pode fazer dessa maneira. Vou apagar aqui que a gente já fez. Em vez de criar uma variável auxiliar, a gente vai criar dois ponteiros. Um ponteiro para x e um ponteiro para y. E lembrando que eu falei que eu prefiro deixar junto o asterisco aqui, porque, por exemplo, se a gente quisesse declarar na mesma linha um ponteiro e uma variável só do tipo float, e a gente tirasse isso aqui, daria certo. A gente pode ver aqui que o VS Code fala que isso aqui é um ponteiro para float e isso aqui é um float.
Tem gente que prefere deixar perto do float, mas olha como é que ficaria estranho. Porque aqui daria a impressão que a gente está falando que a gente está declarando todas essas variáveis como ponteiros, só que ele só se aplicaria ao primeiro, da mesma maneira de antes. Então, nesse caso, é bom a gente deixar ele colado aqui, que a gente sabe que isso é um ponteiro de float, e isso aqui também vai ser um ponteiro de float. Só um detalhe mesmo. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar que ponteiro de x vai receber o endereço de x e ponteiro de y vai receber o endereço de y. Repare que tanto faz a gente colocar essa atribuição antes ou depois do scanf. Por quê? Porque quando ele declarou a variável aqui, vou dar um espaço aqui, as duas variáveis, ele já reservou, o programa já reservou esses endereços para essas duas variáveis. Então aqui a gente está recebendo esse endereço colocando nos ponteiros. Então aqui ele simplesmente está pegando o valor que a pessoa digitou e colocando nesses endereços. Ele não está mudando os endereços. Então a gente colocou dois ponteiros apontando para x e y. O que a gente pode fazer agora? A gente pode trocar esses valores. Então a gente vai pegar o ponteiro de x. Eu esqueci que a gente ainda vai precisar de uma variável auxiliar. Nesse caso vai ficar um pouco mais complexo do que a gente tinha feito, mas a gente vai ver que na próximo item da questão, a gente vai modularizar esse código. Então a gente usar ponteiros permite a gente fazer isso. Alterar uma variável que está no main em alguma função. O que não seria o caso da gente ter feito da maneira anterior. Vou explicar depois por quê. Mas então a gente declarou a variável auxiliar. E aí a gente vai fazer aquela troca da mesma maneira. Auxiliar vai receber o conteúdo do endereço em que o ponteiro x está armazenando, ou seja, o conteúdo de x. Nesse caso, eu esqueci. Isso importa, eu tenho que colocar depois do scanf. Porque antes do scanf, x não tem nenhum valor válido. Gente, é aquilo que eu falei na questão anterior. Se a gente declarou e não inicializou x e y, os valores que estão lá a gente trata como lixo. Então, nesse caso, depois da pessoa digitar, a gente atribui o valor da variável auxiliar para esse valor em que ela vai ter digitado. Agora a gente faz ponteiro de x, conteúdo do endereço, ponteiro de x está apontado, recebe a mesma coisa do y, e agora a vez do y receber o valor que a gente armazenou na variável auxiliar. Então, ficou um pouco mais confuso, mas o resultado vai ser o mesmo. Pode ver aqui. Se a gente limpar, for compilar de novo, não deu nenhum erro. A gente pode ver aqui, 11:28, acabou de ser alterado. Agora a gente executa. A gente vai digitar, por exemplo, 3.14 espaço 2.78. Digitou x e y, e o x passou a ser 2.78 e o y, quer dizer, o x que era 3.14 passou a ser 2.78 e o y passou a ser 3.14. Então essa troca foi feita do jeito que o exercício pedia. Então a gente pode olhar que o enunciado que ele pedia era isso mesmo. Eu tinha falado que era o próximo item da questão que a gente ia modularizar isso, mas na verdade não. É a próxima questão. Porque agora a gente pode ler aqui a questão 4, que vai estar o seguinte. Escreva uma função de nome troca que recebe como parâmetro duas variáveis capazes de armazenar endereço de memória de pontos flutuantes, ou seja, ponteiros para float, ponto flutuante, que tem esses dois nomes. Aí essa função vai trocar o conteúdo dos endereços armazenados nessas variáveis. Ou seja, a gente vai fazer similar ao que a gente fez antes, só que numa função.
Porque depois ele pede, na letra A ele pede para a gente escrever uma função desse tipo, e na letra B ele pede para a gente resolver o exercício 3 usando essa função. Então, a gente pode criar aqui a pasta exercício 4. E essa função vai receber, chamar o nome troca, né? A gente pode criar aqui troca.c. Então, como é que seria? Vou copiar essa questão aqui da 3. Vocês vão entender por quê. Então, aqui. O que a gente fez anteriormente? A gente fez isso. Isso. Então, eu vou cortar isso. Então, era isso que o programa inicial da B. A gente vai usar isso aqui para testar a nossa 4. Era o inicial da 3, né? Perdão. A gente vai criar essa função, chamar troca. Ela vai retornar nada. Por que ela não vai retornar nada? Aquilo que eu falei anteriormente. Ela vai ser um procedimento. Porque o que interessa para a gente é o que ela está fazendo. Então, não necessariamente é o que ela vai retornar. Nesse caso, a gente quer que ela receba 2 endereços de memória. Então, a gente vai criar 2 ponteiros para guardar esses endereços. Então, vai ser float. Tem os nomes aqui. End valor 1 e end valor 2. Tem... Não tenho underscore aqui. Então, end valor 1 e end valor 2. Faltou a vírgula aqui. Ele vai receber esses parâmetros. A gente vai trocar e não precisa retornar nada. E aí, por que eu tinha recortado aquilo? Porque eu vou colar aqui. Então, aqui, ó, essa declaração a gente não precisa, porque a gente recebeu isso como parâmetro. O auxiliar a gente vai precisar declarar aqui. Aí, beleza. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar. Isso aqui também não vai precisar, por quê? Porque quando a gente chamar a função troca, a gente vai passar esses endereços. Então, quando a gente está declarando ela, a gente já vai estar pegando o parâmetro que a gente está passando e atribuindo esses valores. Então, aqui a gente já vai fazer isso na chamada da função. Então, não precisa disso aqui também. Aí, aqui, o auxiliar vai receber o conteúdo. Agora a gente tem que mudar o nome. Vai ser end valor 1. E aí a gente faz a troca. End valor vai receber end valor 2. E o valor 2 vai receber auxiliar. Percebam que é parecido com o que a gente fez. É mais simples quando a gente modulariza. E aí como a gente faz para fazer essa chamada? A gente vai, agora é importante, a gente tem que chamar isso depois do scanf. Por quê? Porque a gente quer trocar depois os valores depois que a pessoa digitou. Então a gente vem aqui, realiza a chamada, troca e passa como parâmetro o endereço x e o endereço de y. Aí a gente pode até ver aqui, ó. Vamos ir para o exercício 4. Pode ver que foi criado. Troca.c, criado agora. E a gente pode compilar. Troca.c, flag o, chamar de troca. Pode colocar 2.78, 3.14. O x virou 3.14 e o y virou 2.78. Então fez a troca da mesma maneira que a gente tinha feito antes. E aí que vem, por que a gente tem que aprender ponteiro? Porque para a gente justamente fazer isso, ó,
Quando a gente estudou função, a gente falou do escopo das variáveis. Então, o escopo da variável x e y que a gente está lendo é apenas no main. Então, quando a gente chama essa função troca, imagina se a gente passasse apenas o parâmetro x e o parâmetro y, e em vez de ponteiros a gente estivesse trabalhando com variáveis só do tipo float, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria criando cópias dessas variáveis. Então, quando a gente chamasse na função troca, esse x e y, que o escopo dele é a função main, não iam poder ser acessados. Então, o que a gente ia criar aqui eram outras variáveis. Então, tudo que a gente fizesse para alterar o valor das variáveis, quando saísse do escopo da troca, ou seja, quando terminasse essa função, ia se perder. Então, não ia refletir na função principal. Então, quando a gente usa o ponteiro, a gente está fazendo isso, que as pessoas chamam de passar por referência alguma variável. A gente está fazendo isso. Ó. Tem as variáveis que o escopo dela é na função main, e usando ponteiros para esses endereços, a gente está alterando essas variáveis em outro escopo. Então, a gente está podendo trabalhar com esse valor. Tudo que a gente fizer relacionado a essas variáveis vai alterar quando o programa voltar para a função main. Então, por isso que é interessante a gente fazer isso. A gente pode modularizar nosso código e também fazer outras coisas mais complexas usando ponteiro. Mais para frente a gente vai ver. Mas uma das utilidades é essa. Só salvei aqui para a gente ver aqui. Não alterei nada, né? Vamos fazer outro teste. Vou colocar 5.6 e 8.9. Então, vamos esses 4. A gente fez as duas letras de uma vez, né? A gente escreveu a função troca. Depois resolveu o exercício 3 usando essa função. E dessa maneira a gente encerra esse vídeo.